estadual, que são importantes a gente repercutir com as autoridades. A gente vive um momento de vacinação, inclusive daqui a pouco a gente vai ter aqui nos nossos estúdios um bate-papo com o Vicente Ferreira, né, que é responsável pela distribuição da vacina, é o responsável da CESAB, né, pela logística para a distribuição da vacina para cidades do interior, né, chegam aqui à Feira de Santana e daqui são distribuídas para toda a macro-região aqui da cidade. Deputado, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, deseja um ótimo dia, é sempre bom falar com o senhor. Eu queria começar falando justamente a respeito da vacina, né? Como é que o senhor tem encarado esse momento de vacinação aqui na nossa Bahia, e inclusive a gente tem uma situação que foi uma indicação do senhor, a vacinação contra o coronavírus em policiais, né? É um grupo que está extremamente exposto o tempo inteiro e começou a, de fato, ter seu processo de imunização a partir daqueles que têm idade mais avançada, claro, como todo um grande grupo, e tem que começar por aquelas prioridades. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente deseja um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Fernando, bom dia aí a toda a sua equipe, a produção aí do Bom Dia Feira, da Princesa FM, é um prazer falar com você, toda a população de Feira e região que nos acompanha pela grande audiência do seu programa. E realmente é um momento dos mais delicados da história da humanidade. Nós vivemos a maior crise sanitária, né? Uma pandemia que já tirou milhões de vítimas no Brasil, milhões de vítimas no mundo, e no Brasil perto já de 400 mil brasileiros perdendo a vida para essa terrível doença, a Covid-19. E a vacina é um objeto de desejo, de consumo de todos os países para poder superar essa pandemia. Todos nós sabemos que o controle dessa pandemia depende, entre outros fatores, mas principalmente de uma imunização em torno de 60%, 70% da população. Aí você deixa o vírus de circular mais intensamente e podemos, com medidas complementares, fazer com que a pandemia seja cessada e fique apenas uma circulação residual do vírus. E nós estamos muito distante disso. Os dados de ontem apontam 13% da população vacinada com primeira dose. E ainda tem as confusões de que muitas pessoas não vão tomar a segunda dose. E hoje eu vi uma matéria também de erros entre que pessoas tomam a primeira dose de uma vacina e tomam a segunda dose de outra vacina, que não há nenhum estudo sobre eficiência ou consequências desse tipo de situação. Aqui na Bahia nós temos uma situação positiva em relação à distribuição e à vacinação. O Brasil tem uma expertise por ser um país que vacina a população permanentemente contra outras ameaças à saúde. Você tem uma rede estruturada a partir do Sistema Único de Saúde do SUS, e essa rede, através dos postos de saúde, das unidades básicas, espalhada em todos os municípios, faz com que a gente chegue à população de uma forma rápida. Então, se tivéssemos mais vacinas, certamente nós estaríamos com um percentual bem maior de vacinados. Infelizmente, o governo federal deixou de comprar 70 milhões de doses no ano passado do laboratório da Pfizer, que seriam agora decisivos para aumentar esse percentual. A gente já poderia estar em torno de 30%, 35% da população vacinada, já perto de atingir a meta de imunização. E as consequências é que nós continuamos com as restrições impostas pela pandemia, com boa parte da atividade econômica prejudicada, especialmente do entretenimento, da cultura. Não tivemos São João, festa junina no passado, não tivemos carnaval esse ano, não vamos ter festa junina novamente. Então 2021 é um ano perdido para vários setores, repercussão também na atividade de educação, não tivemos no ano passado, esse ano é de forma remota. Então é um problema generalizado, e a vacina é
até agora o principal instrumento para a gente controlar essa pandemia, Fernando. Pois é, deputado. E falando de vacina, eu queria até saber do senhor a respeito da própria Sputnik, né? A gente teve aí um movimento grande por parte do governo do estado de compra dessas vacinas, de aquisição, a gente sabe que tem um entrave para a liberação da chegada delas. A que pé que anda isso daí? O senhor, até como um deputado de apoio à base do governo também, sempre ativo nessas tratativas, como é que a gente pode ter o que é que a gente pode ter de expectativa quanto à questão da própria Sputnik? Olha, Fernando, também comentando da sua pergunta anterior, eu fiz uma indicação para 3 segmentos, porque o Plano Nacional de Imunização, ele é definido pelo Ministério da Saúde, e ele não continha segmentos que estão muito expostos. No caso dos profissionais de segurança, né, policiais, civis e militares, nós fizemos uma indicação para incluí-los nesse plano que foi aprovado pela Comissão Intergestores da Bahia, a CIB, que é quem operacionaliza a vacinação e as regras do seu funcionamento no estado. Fiz também para os professores, que também foi absorvido, a partir agora dos 55 anos já começou a vacinação dos professores, e fiz para os trabalhadores rodoviários, né, que também ficam muito expostos em ônibus lotado, transportando ali centenas, milhares de pessoas por dia, e precisam ter um olhar diferencial sobre esses trabalhadores de atividades essenciais. A Sputnik foi uma alternativa que os governadores do Nordeste, liderados pelo governador Rui Costa, adotou para contornar o problema do abastecimento de vacina. E foi contratado junto à Rússia, né, ao Fundo Soberano Russo, 37 milhões de doses de vacinas. E, novamente, nós encontramos um entrave no governo federal, porque a Anvisa tem que liberar a vacina para que ela chegue no solo brasileiro e possa ser utilizada. E a Anvisa tem colocado um conjunto de medidas muito restritivas para a liberação de vacinas, e nós vimos nos estudos que essa vacina na Rússia tem uma comprovação de eficiência de 97%, que significa que praticamente todo mundo que toma a vacina não desenvolve a forma grave da doença. Então, porque serve para o povo mexicano que toma essa vacina, o povo argentino, o povo russo, e não serviria para o povo brasileiro. O próprio fato de estar sendo aplicado em massa, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de objeção das organizações de saúde desses países, nem mesmo da Organização Mundial de Saúde, já é um pré-requisito suficiente para a Anvisa permitir a importação. Agora, essa semana, uma comissão de especialistas viajou para a Rússia para ver em loco lá mecanismos da produção, e tem uma exigência de documentação, de papel da Anvisa, e tudo isso está atrasando. Continuam as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo, as UTIs lotadas, e a Anvisa é muito resistente a liberar, flexibilizar os critérios. Nós estamos numa guerra, Fernando. Numa guerra nós temos que ter medidas de exceções, porque a guerra é uma excepcionalidade, é a guerra contra um vírus, e nós não podemos manter a mesma rigidez de um protocolo de tempos normais. Então nós estamos aí lutando para que a Bahia, dessas 37 milhões, receba 9,7 milhões. Entendo qual é a repercussão da Sputnik chegar para o nosso solo, né? Nós que temos agora um pouco mais de 2 milhões de pessoas vacinadas, nós teríamos mais 5 milhões, porque são praticamente 10 milhões de doses que atenderiam 5 milhões de baianos. E a própria fabricante da Sputnik já anunciou que agora, no mês de maio, vai ter a versão em dose única e não em 2 doses, né? O que possibilitaria também uma aceleração na vacinação, porque você sabe, a aplicação em 2 doses demora, no caso da AstraZeneca, 3 meses de intervalo de uma dose para outra,
e no caso da Coronavac é no mínimo 28 dias. Então você não tem a imunização rápida e, além do mais, você compromete, porque o ciclo da vacina é de 6 meses a 1 ano de validade. Então, se você atrasa muito a vacinação entre uma primeira e a segunda dose, quando ela conclui a segunda dose, já está perto de ter que vacinar novamente a população ou revacinar por conta da duração e da eficiência da vacina. Então, estamos aguardando aí para que se desenrole a burocracia, a Sputnik chegue e a gente proteja e salve mais vidas na Bahia. Bom, deputado, falando da questão econômica agora, né, é impossível a gente não relacionar as coisas. A pandemia trouxe, além de um problema gravíssimo de saúde pública, por tabela também um problema econômico, né? À medida que atividades econômicas foram restritas, o funcionamento de muita coisa ficou até proibido por muito tempo, né? Para evitar a contaminação em massa. Depois a gente teve regras específicas e há um reflexo grande no empresariado, né? Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga essa situação econômica atual. Inclusive a gente teve recentemente aí um movimento no sentido de alongar um pouco o prazo para recolhimento do ICMS para as micro e pequenas empresas, né? São 190 mil, 300 mil contribuintes também como microempreendedores individuais. Como é que se vê a situação econômica no momento e de que forma, né, que os governos podem ajudar nesse processo? Eu vejo com muita gravidade também, né? Depois da crise sanitária, a crise de saúde e a crise econômica. Então, eu creio que o Brasil já estava num momento de grande dificuldade da sua economia, né, com queda continuada do PIB nos anos de 17, 18 e baixo crescimento, quase nenhum crescimento em 19, e em 20 aparece a pandemia. Então, já pega um país muito desestruturado, para poder sobreviver a alguns efeitos, as consequências de uma crise sanitária que a medida, no seu início mais eficiente, era o fechamento das atividades para evitar aglomerações. Então, não tinha vacina um ano atrás e essa era a medida. E a repercussão na atividade econômica e empresarial foi intensa, muito grande. Milhares de empresas foram fechadas, uma redução. E o ano passado não foi perdido um caos completo por causa do auxílio emergencial. Essa foi a estratégia usada por todas as economias em todas as nações do mundo. Injetar dinheiro de governo para dar capacidade de consumo à população impedida, né, de atividades externas, e isso rodar a economia nos respectivos países. E o Brasil também adotou essa estratégia. Eu tenho que registrar por iniciativa do próprio Congresso, porque a primeira medida do governo federal era R$200 de auxílio. Foi para 600 por conta do Congresso Nacional. E o Brasil chegou com uma queda importante do PIB do ano passado. E esse ano, né, a pandemia com a segunda onda mais agressiva do que a primeira, né, o governo federal reduz o valor, né, do auxílio emergencial para R$250, mesmo tendo uma inflação importante no ano passado. Então, isso piorou a condição econômica do país e, além do mais, nós não temos medidas compensatórias estruturantes. Então, é uma dificuldade. Os governos dos estados têm adotado programas. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa criou o programa Estado Solidário, que tenta minorar porque não vai solucionar os problemas do segmento empresarial. A prorrogação do pagamento do ICMS do mês de abril, né, de forma até parcelada a partir de agosto, para milhares de contribuintes CNPJ, vou chamar assim. Além disso, uma abertura de um microcrédito na Bahia, para a gente deixar em condições melhores pessoas que se endividaram muito, né, os microempreendedores individuais do MEI, microempresários, né? Muita gente teve que vender patrimônio, vender um carro, muita gente está pagando juros altos em banco. Então, qualquer dinheiro e o valor do empréstimo de R$50 mil
ajuda a você, em curto prazo, né, poder respirar melhor. Então, são medidas na área da econômica que buscam mitigar os problemas, mas não resolvem completamente. Nós temos que ter a vacinação em massa como o principal antídoto, inclusive, para recuperar a economia. Bom, deputado, para a gente dar andamento aqui, eu queria falar algo que está relacionado diretamente também com o próprio mandato do senhor, porque o senhor teve recentemente, inclusive, reuniões online, né, para tratar a respeito do regulamento, né, do transporte complementar aqui na Bahia. O senhor, inclusive, foi um dos que cobrou, né, um andamento mais rápido para a implementação do próprio da própria regulamentação do transporte complementar. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e qual a importância de que isso de fato venha a acontecer. Olha, para todos que nos ouvem entender aí diretamente, transporte complementar é o transporte feito por vans, topics e veículos assemelhados entre dois municípios, porque transportar passageiro é um serviço público que o Estado faz diretamente ou concede a terceiros para fazer. Então, esse transporte é um serviço público e precisa ser regulamentado. O que é regulamentar essa atividade? É o Estado conceder uma outorga a um trabalhador desse que tem uma van, que tem um topic, para que ele, outorgado pelo Estado, possa utilizar as rodovias federais e estaduais com a maior tranquilidade de uma eventual blitz ou fiscalização, ele não ser parado e ter o seu veículo apreendido. Regulamentar o transporte é dar segurança ao trabalhador do setor e também aí principalmente ao passageiro, porque essa pessoa vai ter que ter direitos e deveres, né, em relação à formação da condução do veículo, à habilitação, né, as condições internas, né, de segurança também que tem que ser adotadas para transportar pessoas, e isso significa que toda a sociedade vai sair ganhando. Agora nós enfrentamos muitos obstáculos para a regulamentação, em especial o empobrecimento desse segmento, Fernando. Ano passado foram 6 meses de paralisação por conta da pandemia, né, para evitar uma transmissão mais rápida entre os municípios, né, foi suspenso o transporte complementar. Então, esse setor descapitalizou muito, não tem recursos, né, diminuiu a circulação e aumentou a concorrência, né? Vários setores, até mesmo com carros particulares, os chamados ligeirinhos, né? Pessoas que muitas vezes ficaram desempregadas na pandemia, que não encontram outra alternativa, como nas cidades tem o Uber, né, que concorre com o transporte municipal de táxi. Nas rodovias entre os municípios também tem esse transporte. Então, isso diminuiu bastante a renda do segmento, e entre as medidas para poder facilitar a regulamentação, eu estou propondo a redução do valor da outorga. Hoje, para alguém ser prestador desse serviço por uma concessão do Estado, né, tem que entrar numa licitação e, caso saia vencedor, tem que pagar 7 mil pela outorga. Então, eu estou sugerindo que esse valor seja reduzido para R$1.000, para melhorar as condições das pessoas poderem participar das licitações e elas serem exitosas. Nós temos uma reunião com o Ministério Público esse final de mês, dia 29, para tentar fazer com que a Gerba agilize as linhas. Nós estimamos que tenhamos cerca de 500 linhas rodando. As linhas Tanquinho, Feira de Santana, Santo Estevão, Coração de Maria, Feira é um grande polo, talvez, onde tenha o maior número de linhas do estado, seja em Feira de Santana. E nós precisamos regulamentar todas essas linhas. Então, nós queremos agilidade na AGELA para fazer as licitações e legalizar essa atividade de forma plena. E a reunião com o Ministério Público é para que a gente consiga dar velocidade. Nós temos apenas 130 linhas legalizadas e estamos muito distantes de chegar ao universo em torno de 500 que nós precisamos.
Por isso, como presidente dessa comissão de regulamentação, a gente trabalha institucionalmente para que ocorra o mais rápido possível a regulamentação do setor, para que esses pais e mães de família tenham tranquilidade em desenvolver as suas atividades e que a população tenha um transporte seguro para circular entre os municípios. Conversando com o deputado estadual Robinson Almeida, deputado, não podia encerrar essa entrevista sem falar de política. A gente brinca sempre aqui, o Dilson Barbosa gosta muito de falar isso, que Feira de Santana não tem Bahia e Vitória. Então a gente fala de política o ano todo, né? Aqui o futebol aqui é a política, a paixão aqui das pessoas por falar de política. E 2022 está aí, né? O 2021, intervalo entre uma eleição e outra, muita coisa acontece, muitas articulações acontecem. A gente tem fatos novos inclusive agora, né? Notícia fresca, tá na capa da própria Folha de São Paulo, do dia. Supremo forma maioria para confirmar suspeição de Moro. Então a gente tem, na volta do jogo da política, de fato, o ex-presidente Lula, né, como um provável candidato à presidência da República. De que forma que isso pode mexer também o próprio cenário para as eleições do ano que vem, a nível estadual também? E aí vou estender a pergunta: uma candidatura do senhor à reeleição é algo que a gente pode dizer até como natural mesmo? Olha, Fernando, esse ano, né, aconteceu um fato inusitado, creio que para todos, até para a pessoa envolvida, que foi a decisão do ministro Fachin, no dia 8 de março, de colocar nulo todos os julgamentos acontecidos envolvendo o presidente Lula na vara de Curitiba. A partir desse acontecimento em 8 de março, nós acompanhamos uma reviravolta completa no cenário político brasileiro, né? Com a decisão de Fachin, Lula tornou-se ficha limpa novamente, portanto apto a participar dos processos eleitorais. E essa decisão do Fachin, né, ela precisava de confirmação no STF, e como você retratou no início, hoje os jornais estampam que o STF, além de, por ampla maioria, 8-3, ter mantido a posição de Fachin, retirando de Curitiba, né, a competência sobre os julgamentos envolvendo o presidente Lula e transferindo para o Distrito Federal. Ontem, em uma votação inconclusa, mas já formou maioria de 7-2 para declarar também a suspeição do ministro Sérgio Moro. Então, as teses defendidas pela defesa do presidente Lula desde o início agora se tornam vitoriosas. E o final de todo esse processo que envolveu a Lava Jato e o presidente Lula é considerado como a maior farsa judicial da história do Brasil, né? Uma operação montada para poder tirar a presidenta Dilma do poder, né, com um impeachment sem comprovação de crime de responsabilidade, prender o presidente Lula no sentido de impedi-lo de concorrer à eleição de 2018. Então foi essa farsa judicial que caiu completamente nesses últimos 2 meses e mudou o cenário político brasileiro, com expectativa para que 2022 a gente tenha a possibilidade de uma eleição em que todos podem participar. E eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu tenho ouvido, lido, sentido, é que há um grande apelo para a volta do presidente Lula. Eu já encontrei com Lula algumas vezes depois dessa decisão de forma virtual em reuniões do PT, da bancada de deputados, e Lula diz que a prioridade dele em 21 é ajudar o Brasil a superar a crise, a questão da vacina, a questão da fome que voltou muito intensamente, mas não descarta a possibilidade de ser candidato em 22. E Lula candidato, eu creio que vai aglutinar uma grande frente, é uma candidatura muito competitiva e o cenário é de muita possibilidade de alterar o curso da política brasileira com o retorno do presidente do PT ao governo. Isso como uma hipótese, vamos esperar com calma, porque tem todo o 21 para rolar. Aqui na Bahia também tem um reflexo grande, essa decisão do presidente Lula, da sua reabilitação, porque o PT governa
por 4 mandatos muito exitosos do governo do estado, sempre muito bem avaliados pela população, agora com o governador Rui Costa, e já definiu, aí já tem uma decisão, que o ex-governador Jacques Wagner é o nosso pré-candidato para 22. Uma chapa Lula e Wagner é uma chapa com muita força, com muita capacidade de atração de aliados, com muito reconhecimento, especialmente para os segmentos mais simples da população que foram beneficiados nos seus governos, né, com água, com energia, com inclusão social, com acesso a políticas públicas de habitação, de educação. Então, eu creio que essa decisão também reforça a posição do governo e do PT aqui na Bahia. Eu já tenho o meu planejamento, né? Sou pré-candidato à reeleição, eu faço o primeiro mandato, já conversei com apoiadores, com lideranças, com amigos, com pessoas, e todos me sugerem que eu continue com a tentativa de representar os baianos na Assembleia Legislativa. Eu estou concluindo esse processo de consulta às pessoas, porque é uma decisão que tem uma certa naturalidade, né? Porque você já ocupa uma cadeira, mas na minha cabeça eu tenho que fazer uma avaliação se realmente eu tenho desempenhado as minhas atividades a contento, se eu tenho energia, se eu tenho disposição, se eu tenho vontade de continuar exercendo essa representação, e isso aqui me faz colocar uma candidatura novamente em apreciação para a população. Então tudo indica que irei para essa renovação do mandato de deputado estadual, consultar, e até lá continuarei exercendo e trabalhando muito para que a gente possa honrar cada voto recebido. Hoje mesmo eu tenho 2 atividades importantes aí para a Feira de Santana, junto com o deputado federal Zé Neto e com os vereadores do PT, Silvio Ivanberg. Às 14 horas nós vamos na Secretaria de Saúde ver a operacionalização das nossas emendas parlamentares para a Feira de Santana, as ações também, ampliação das ações de combate à pandemia na cidade pela CESAB, ampliação de leitos, tudo isso está na pauta hoje dessa reunião, às 14 horas, e na sequência nós vamos ter uma reunião na Secretaria de Educação com o secretário Jerônimo Rodrigues, para também discutir a pauta da estruturação da rede estadual em Feira de Santana para a preparação com o retorno das aulas. Então, reformas em vários colégios estaduais, muitas novidades aí que depois nós podemos conversar com a autorização da Secretaria de Educação, de amplas reformas em colégios, de ampliação de espaços, construção de equipamentos poliesportivos, um investimento grande previsto na Secretaria de Educação para a Feira de Santana, e isso é parte da minha rotina, do meu trabalho, das minhas atividades, de defender a Bahia, defender os municípios onde eu fui votado, como é o caso de Feira de Santana, e é isso que me impulsiona para pensar na renovação do mandato, Fernando. Deputado, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejar um ótimo dia para o senhor, dias melhores para todos nós, né? Eu sempre tô desejando às pessoas, vamos profetizar isso, para que isso aconteça. A gente sabe que a pandemia não acaba agora, mas que a gente tenha esse fim cada vez mais próximo, para que a gente volte a ter uma vida mais próxima do normal. Forte abraço e um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, quero cumprimentar e desejar o mesmo aí, especialmente em nome de um amigo querido, um dos mais respeitados profissionais da radiodifusão baiana e brasileira, que é Dilson Barbosa. Sintam-se representados no nome dele, com o mesmo voto de que a gente possa ter saúde e integridade física nesse momento. Desejar a todos aí que nos ouvem um bom final de semana e que se cuidem. Se precisar sair de casa, use sempre máscara, lavem as mãos, se protejam, porque a pandemia continua ativa, provocando dor e sofrimento em grande parte da sociedade. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Conversamos então com o deputado estadual Robinson Almeida.